A Última Vontade, de Helena Montenegro. O ar na Sé de Lisboa estava denso, carregado com o aroma enjoativo de lírios brancos e ressentimentos não ditos. Apenas 3 dias depois de Helena Montenegro de Vasques ter sido entregue à terra fria e implacável, a sua família reuniu-se numa sala que se sentia ainda mais fria. A sala de conferências com painéis de mogno do advogado do seu marido. O seu filho, André, mantinha-se estoico, uma imitação perfeita do homem que o seu pai desejava que ele fosse. A sua filha, Mariana, vibrava com uma raiva tão potente que parecia aquecer o espaço à sua volta. Esperavam pelo pai, Dom Eduardo Vasques. Quando a porta finalmente se abriu, ele não estava sozinho. De braço dado, envolta em seda preta demasiado fashion para o luto, estava Carla Silva, a amante. Ele tinha trazido o seu affair para o funeral da esposa e agora a tinha trazido para a leitura do testamento. A audácia era impressionante, mas nenhum deles, muito menos Eduardo, poderia ter previsto que as palavras finais de Helena Montenegro seriam as mais poderosas. De além-túmulo, o jogo acabava de começar. O jogo da aparência. O funeral de Helena Montenegro de Vasques foi um evento. Não foi apenas um serviço, foi uma obrigação social, um testemunho final de uma mulher que tinha sido um pilar dos círculos filantrópicos e sociais de Lisboa. Os bancos da Sé de Lisboa eram um verdadeiro quem é quem da riqueza antiga e do novo poder. Um mar de tecido preto sombrio e caro. Na primeira fila sentou-se Eduardo Vasques, o seu rosto uma máscara de dor cuidadosamente construída. Os seus ombros largos, geralmente tão confiantes nos seus fatos feitos à medida, estavam curvados. Ele secava os olhos com um lenço imaculado, um gesto dramático suficiente para ser notado pelos colunistas sociais lá atrás. Ao seu lado, os seus filhos formavam um contraste nítido. André, aos 24 anos, era o herdeiro aparente, o seu maxilar tão tenso que parecia que podia partir. Ele não derramara uma lágrima, não porque não sentisse, mas porque sentia demasiado o peso da ausência da sua mãe, o espaço vazio ao lado dele, onde a força tranquila dela costumava estar. Mas mais do que isso, ele sentia um ódio visceral e latente pelo homem em que o seu pai se tinha tornado. Tinha visto os sinais subites durante anos, os telefonemas a altas horas da noite, as viagens de negócios de fim de semana inexplicáveis, o cheiro a um perfume doce e estranho que se agarrava ao casaco do pai. Mariana, de 19 anos, era o fogo da mãe. Onde Helena tinha sido uma queima controlada de inteligência e graça, Mariana era um incêndio florestal de emoção. As suas lágrimas eram reais, quentes e furiosas. Ela recusava-se a sequer olhar para o pai, com todo o seu corpo angulado para longe dele, uma acusação silenciosa e furiosa. Ela agarrava a mão da sua tia, Carmo Montenegro, a irmã mais nova de Helena. Os olhos vermelhos e penetrantes de Carmo não perdiam nada, especialmente a mulher sentada sozinha no terceiro banco. Carla Silva era uma obra-prima de subtileza calculada. O seu vestido preto era recatado, a sua maquilhagem discreta, mas não conseguia esconder a ambição que irradiava dela como uma miragem de calor. Era mais jovem que Helena, com o tipo de beleza polida e faminta que a riqueza antiga temia e o dinheiro novo ansiava. A sua presença era uma declaração de guerra. Era um estalo na memória de Helena, nos seus filhos, em todo o clã Montenegro. Os sussurros seguiam-na como um rasto de fumo. É ela? Ele não se atreveria. A audácia absoluta daquele homem. Eduardo sabia que ela estava lá. Tinha-lhe dito para vir, um jogo de poder tão descarado que era quase patético.
Era a forma dele de declarar que a velha era tinha terminado e que uma nova estava a começar. Ele acreditava, com a arrogância inabalável de um homem que sempre tinha conseguido o que queria, que a morte de Helena era um final trágico, mas em última análise, conveniente para um capítulo. Agora, ele finalmente podia ter tudo. O nome Vasquez, a fortuna Montenegro que impulsionara a sua e a mulher que ele realmente desejava. Depois de o hino final se desvanecer e o caixão iniciar a sua lenta jornada para fora da catedral, um homem alto e de cabelo prateado aproximou-se da família fraturada. O Dr. Gonçalo Ferreira, sócio principal da Ferreira, Paz e Associados, tinha sido o consultor jurídico da família Montenegro durante 40 anos. Ele tinha redigido o primeiro acordo de trust de Helena e o seu último testamento. O seu rosto era uma máscara de simpatia profissional, mas os seus olhos, quando encontraram os de Eduardo, eram tão frios como granito. "Eduardo, André, Mariana!" Começou a sua voz um barítono baixo que exigia atenção. "As minhas mais profundas condolências. Helena era uma mulher extraordinária." "Obrigado, Gonçalo", disse Eduardo, dando um tapinha no ombro do advogado num espetáculo de parceria familiar. "Agradecemos que tenhas vindo." "Claro", respondeu Ferreira, afastando-se subtilmente do toque. "Devo informar-vos que a leitura do testamento final de Helena está marcada para esta sexta-feira, 15 de agosto, às 10 em ponto na sala de conferências do meu escritório. É imperativo que todos estejam presentes." Mariana bufou um som cru e amargo. "Já? Acabamos de a enterrar." "A vossa mãe foi muito específica sobre o momento", disse Ferreira, o seu olhar a suavizar-se brevemente enquanto olhava para ela. Insistiu na rapidez para resolver os assuntos. "Estaremos lá", confirmou Eduardo, a sua mente já a acelerar. Os números eram espantosos. A herança pessoal de Helena do seu pai, o industrial Frederico Montenegro, era imensa. Combinado com os seus bens partilhados, o patrimônio Vasquez valia mais de 9 dígitos. Ele tinha planos, grandes planos. Planos que envolviam novos empreendimentos, uma nova vida, uma nova esposa. Planos que Carla já o estava a ajudar a fazer. Enquanto a família se dispersava, saindo para o fraco sol da tarde, André agarrou o braço do pai. "Tu és repugnante", sibilou, a sua voz baixa e venenosa. A máscara de dor de Eduardo caiu, substituída por um lampejo de irritação. "Vê lá o teu tom, filho. Mal é a altura." "A altura? Tu trouxeste-a aqui para o funeral da nossa mãe." "Carla está a dar apoio", replicou Eduardo, a voz cortada. "Algo que tu e a tua irmã podiam aprender. Somos uma família e precisamos de seguir em frente." "Nós não somos uma família", cortou a voz de Mariana. Ela tinha se virado, os olhos em brasa. "Já não, tu trataste disso." Eduardo simplesmente abanou a cabeça, um gesto desdenhoso que invalidava a dor deles, a raiva deles, o mundo inteiro deles. Ele afastou-se, dirigindo-se diretamente para o carro de Carla, que estava estacionado discretamente na rua. André e Mariana viram-no partir, um abismo a abrir-se entre eles e o pai, um abismo cavado por anos de mentiras e um ato final e imperdoável de traição. Eles não faziam ideia de que a sua mãe, do seu silencioso local de descanso, já tinha construído uma ponte sobre ele, apenas para eles, o euro e o trust irrevogável. Os 2 dias seguintes foram um borrão de condolências e caçarolas, uma encenação oca de luto. Eduardo mal esteve em casa, passando as noites no loft de Carla, no centro. Ele alegou que a propriedade da família tinha demasiadas memórias. A verdade era que tinha demasiado julgamento. Os retratos dos antepassados Montenegro nas paredes pareciam observá-lo com olhos acusadores.
O pessoal que tinha adorado Helena movia-se à sua volta com uma fria e silenciosa desaprovação. Na manhã do dia 15, André e Mariana conduziram até o escritório de advogados com a tia Carmo. Os três eram uma frente unida e silenciosa. Eles eram Montenegro e estavam ali para proteger o legado de Helena. Foram conduzidos para a sala de conferências principal. Era um espaço concebido para intimidar, com uma mesa de mogno de 6 metros, janelas do chão ao teto com vista para a cidade e paredes forradas com livros encadernados em pele que ninguém lia. Gonçalo Ferreira já estava lá, um grosso dossiê de documentos atado com uma fita sobre a mesa à sua frente. Sentaram-se. O silêncio era espesso, com antecipação. Às 10 chegaram e passaram. Às 10:15, a porta abriu-se. Eduardo entrou com um sorriso confiante no rosto e de braço dado, com todo o ar da dona de casa que ela pretendia tornar-se, estava Carla Silva. Ela usava um tailleur Chanel cor creme e um colar de pérolas que era quase certamente um presente recente. Mariana pôs-se de pé num salto. "O que é que ela está aqui a fazer?" exigiu, a voz a tremer de raiva. "Isto é um assunto de família privado. A Carla está comigo", declarou Eduardo calmamente, como se isso explicasse tudo. "Ela faz parte da minha vida. Habituem-se. Ela tem todo o direito de estar aqui." "Não", disse André a voz perigosamente baixa. Ele não se levantou, mas a sua presença parecia preencher a sala. "Ela não tem direito. Isto é sobre a nossa mãe. Não tens vergonha? Sentem-se ambos", ordenou Eduardo. "Doutor Ferreira!" A voz de Carmo cortou a tensão como um bisturi. "Esta reunião é para beneficiários nomeados e familiares imediatos. A senhora Silva não se qualifica. Ela é minha parceira", insistiu Eduardo, o rosto a endurecer. "Ela fica." Um sorriso estranho, quase imperceptível, tocou o canto da boca de Ferreira. Foi uma expressão fugaz, desaparecida num instante. Mas Carmo viu. "Muito bem", disse o advogado, voltando a sentar-se na sua cadeira. "Mas que fique registrado que a senhora Silva está presente por sua insistência e contra o meu conselho." Ele desatou a fita do dossiê. "Comecemos", disse, a finalidade no seu tom a assinalar que a cortina se levantava para o ato final da vida de Helena Vasques. Este é o último testamento de Helena Montenegro de Vasques, executado a 2 de junho deste ano. Os olhos de Eduardo arregalaram-se ligeiramente. 2 de junho. Há apenas 2 meses. Ele tinha assumido que o testamento dela era de anos atrás, uma relíquia de um tempo mais feliz. Isto era novo. Isto era recente. Um vislumbre de inquietação, o primeiro que ele sentiu em dias, acendeu-se no seu estômago. Ele suprimiu-o. O que é que ela poderia ter feito? Ele tinha todas as cartas. Ele era o marido, o patriarca, o mestre deste universo. Ele estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a mão de Carla, um conforto silencioso. Ela sorriu de volta, um brilho confiante e predador nos seus olhos. Eles eram uma equipa. Eles tinham ganho. Gonçalo Ferreira limpou a garganta, o som invulgarmente alto na sala silenciosa. Ele ajeitou os óculos e começou a ler. A sua voz era um monótono seco e desapaixonado, a voz de um homem a recitar factos, não os desejos finais de uma vida. "Eu, Helena Montenegro de Vasques, estando no meu perfeito juízo e corpo, declaro por este meio que este é o meu último testamento, revogando todos os testamentos e codicílios anteriores." Ele percorreu as cláusulas preliminares, a nomeação do Dr. Ferreira como executor, as instruções para o seu enterro,
que tinham sido seguidas à risca. Mariana secou os olhos, a linguagem formal a trazer uma nova onda de dor. Depois vieram os legados de artigos pessoais. A minha querida irmã, Carmo Montenegro, deixo a minha coleção de romances de primeira edição e o conjunto de esmeraldas da minha avó. Obrigada por ter sido a minha âncora e a minha amiga mais verdadeira. A compostura de Carmo estalou e ela soltou um pequeno soluço abafado. A minha amada filha Mariana, continuou Ferreira, a sua voz a suavizar-se por um momento. Deixo o meu estúdio de arte e todo o seu conteúdo, os meus diários pessoais e o colar de diamantes Luz Estelar que o meu pai me deu no meu 18º aniversário, que brilhe sempre tão intensamente quanto tu brilhaste aos meus olhos. Mariana cobriu o rosto com as mãos, os seus ombros a tremer. Ao meu amado filho André, continuou o testamento, deixo o meu portfólio de automóveis clássicos, os meus troféus de equitação e as minhas ações de controlo na Fundação Montenegro. O trust de caridade estabelecido pelo meu avô, confio que o liderarás com a integridade e compaixão que são a tua natureza. André assentiu rigidamente, os seus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o apoio de braço da sua cadeira. Eduardo ouviu com um sorriso plácido no rosto. Tudo isto era esperado. Os trinkets sentimentais, as relíquias. Era o preâmbulo para o evento principal. Ele estava à espera dos grandes números, a distribuição dos ativos líquidos, os imóveis, as ações de controlo na Vasques Indústrias, que tinham sido reforçadas e salvas pela capital Montenegro. Carla sentou-se ao lado dele, um retrato de confiança serena. Ela esfregou suavemente um polegar na mão dele, um lembrete silencioso da celebração de jantar que teriam naquela noite no Feitoria, o restaurante mais exclusivo da cidade. Agora, disse Ferreira, fazendo uma pausa para beber um gole de água. Ele levantou o olhar, o seu olhar a percorrer a família antes de se fixar diretamente em Eduardo. Chegamos ao assunto do meu marido, Eduardo Carlos Vasques. Isto era tudo. Eduardo endireitou-se um pouco mais. Ferreira leu da página, a sua voz a regressar ao seu monótono plano e sem emoções. Ao meu marido, Eduardo, o homem com quem partilhei 25 anos da minha vida, deixo o seguinte. Ele fez uma pausa para um efeito dramático. A tensão na sala era algo físico. Primeiro, disse Ferreira, deixo-lhe o perdão total e completo do empréstimo pessoal de 2 milhões de euros que lhe forneci em 2018 para cobrir as suas substanciais dívidas de jogo, um segredo que guardei para o bem da tranquilidade dos nossos filhos. O sangue escorreu do rosto de Eduardo. O seu sorriso desapareceu. André e Mariana olharam para ele, as suas expressões uma mistura de choque e compreensão incipiente. 2 milhões de euros. Jogo. Era uma rachadura na fachada perfeita que o pai deles tinha mantido tão cuidadosamente. Segundo, continuou Ferreira implacável, deixo-lhe o conteúdo do pequeno cofre no nosso quarto conjugal que, tanto quanto sei, contém a sua coleção de relógios Patek Philippe. Eles sempre foram mais importantes para ele do que o meu tempo, por isso é justo que os guarde. A mão de Carla apertou-se na de Eduardo. O sorriso dela tinha desaparecido, substituído por uma linha fina e dura. E terceiro, disse Ferreira, levantando o olhar do papel para desferir o golpe final diretamente em Eduardo. Deixo-lhe a soma de 1 euro a ser paga da conta de caixa menor do patrimônio. Silêncio. Um silêncio espesso e sufocante encheu a sala. Mariana soltou um som que era metade gaspe, metade riso. André apenas olhou fixamente,
a sua mente a lutar para processar as palavras. 1 euro? Eduardo finalmente encontrou a sua voz. Foi um sussurro sufocado. Isso é uma piada. Lê o resto. Os ativos, as contas. Não há resto, Eduardo, disse Ferreira calmamente. Essa é a totalidade do seu legado. Isto é uma loucura, gritou Eduardo, batendo com o punho na mesa de mogno. O som ecoou como um tiro. Ela não faria isto. Ela não podia. Metade de tudo é meu por lei. Propriedade conjugal. Tu sabes isso, Gonçalo. Ah, disse Ferreira, um vislumbre de algo que se parecia com satisfação nos seus olhos. É aí que entra a previsão de Helena. Ela era uma mulher meticulosa. Ele virou uma página. Permita-me ler a cláusula subsequente, intitulada Distribuição do Patrimônio Residual. Ele limpou a garganta. Todo o resto, resíduo e remanescente do meu patrimônio, tanto real quanto pessoal, de qualquer natureza e onde quer que se encontre, eu dou, lego e atribuo ao Trust Legado Helena Montenegro. Que raio é isso? Exigiu Eduardo. Um trust de vida revogável, explicou Ferreira pacientemente. Como o de uma criança, um que Helena estabeleceu e tem vindo a gerir ativamente durante os últimos 2 anos. Os principais beneficiários deste trust são os seus filhos, André e Mariana Vasques, e a Fundação Montenegro. Após a morte dela, o trust tornou-se irrevogável. A gerir? Zombou Eduardo. Helena não sabia nada sobre gestão de finanças. Eu tratava de tudo. Essa parece ser uma ideia errada comum, disse Ferreira friamente. A sua esposa, ao que parece, era uma estudante de finanças muito mais astuta do que lhe deu crédito. Durante os últimos 24 meses, com a assistência do meu escritório, Helena transferiu sistemática e legalmente todos os seus ativos pessoais, toda a sua herança da família Montenegro para este trust. Ela também transferiu as suas ações em joint ventures e outros ativos que eram legalmente dela para controlar. A mente de Eduardo estava a girar. Ele pensou nos novos consultores financeiros que ela tinha contratado, alegando que queria assumir um papel mais ativo no seu trabalho filantrópico. Os documentos que ela lhe tinha pedido para assinar, que ele tinha descartado como planeamento fiscal de rotina. Ele tinha sido tão arrogante, tão certo da ingenuidade dela, que nem sequer se tinha dado ao trabalho de ler as letras pequenas. As propriedades, o portfólio, as ações da Vasques que ela possuía, balbuciou. Todas legalmente transferidas para o trust, confirmou Ferreira. A casa conjugal é um ativo do trust. A casa de praia na Comporta é um ativo do trust. 60% da participação de controlo na Vasques Indústrias, que foi comprada com o capital inicial Montenegro e, portanto, legalmente designada como propriedade pessoal dela no vosso acordo pré-nupcial, também é um ativo do trust. A cor do rosto de Eduardo mudou de pálida para um roxo apoplético salpicado. O acordo pré-nupcial, o documento que ele a tinha intimidado a assinar há 25 anos, tão certo de que ele seria quem acumularia toda a riqueza. Ele tinha insistido numa cláusula de que o que era dele antes do casamento e todos os ativos derivados disso permaneceriam dele. Ele pensara que estava a proteger o seu futuro império dela. Em vez disso, tinha-lhe dado a arma que ela usara para o desarmar por completo. Carla olhou para Eduardo, os olhos arregalados de incredulidade e fúria. A fortuna de 9 dígitos que lhe tinha sido prometida, a vida pela qual ela tinha apostado tudo, estava a desvanecer-se como fumo. Mas por quê? Perguntou Eduardo, a sua voz agora um ofegar patético. Por que é que ela faria isto? Helena desejava explicar isso ela mesma, disse Ferreira.
Ele procurou no dossiê e tirou um envelope fino e selado. Ela deixou uma carta. Para si, Eduardo, e as instruções dela foram que eu a devo ler em voz alta. Aqui, agora. Ele quebrou o selo de cera que ostentava o brasão da família Montenegro. O ar crepitou com antecipação. Isto não era apenas uma leitura de um testamento. Era uma execução. E Helena, do silêncio do seu túmulo, era a executora. O veredito de além-túmulo Gonçalo Ferreira desdobrou a única folha de papel pesado cor creme. A letra era inconfundível, a caligrafia elegante de Helena, uma mão fluida, que não revelava a confusão que ela deve ter sentido ao escrevê-la. Enquanto Ferreira começava a ler, era como se a própria Helena estivesse na sala, a sua voz calma, comedida e absolutamente devastadora. Meu caríssimo Eduardo, começou a carta, a saudação a escorrer uma ironia tão fria que queimava. Se estás a ouvir estas palavras, significa que eu me fui. Imagino que estejas sentado no escritório de Gonçalo, a parecer bonito na tua dor, talvez até a teres derramado uma lágrima para as câmaras. Mas nós sabemos a verdade, não é? O verdadeiro período de luto pelo nosso casamento terminou há anos. Tu simplesmente te esqueceste de me avisar. Eduardo estremeceu, como se tivesse sido atingido. Carla mexeu-se desconfortavelmente no seu assento, o foco de cada olhar de ódio na sala. Não, eu não estou a escrever esta carta por raiva, Eduardo. A raiva é uma emoção quente e desordenada. O que eu sinto agora é a clareza limpa e fria do propósito. Escrevo-te para te dizer que eu sabia. Eu sabia tudo. Eu sabia sobre a Carla Silva, continuou a carta, e a voz de Ferreira deu ao nome uma precisão clínica. Eu sabia que o vosso encontro casual naquele evento da galeria há 2 anos foi tudo menos casual. Eu sabia sobre o apartamento que lhe alugaste no Bairro Alto, o que tu pagaste com fundos desviados da conta subsidiária da Vasques Hospitalidade, uma conta destinada ao desenvolvimento empresarial, não a desvios pessoais. Mariana ofegou, a olhar para o pai com renovado horror. Isto não era apenas um affair, era um roubo calculado à sua própria família. Eu sabia das viagens a Paris que disfarçaste como reuniões de investidores, a pulseira Cartier que lhe compraste no aniversário, que apareceu no nosso extrato de cartão de crédito conjunto como entretenimento corporativo. Tu não foste apenas descuidado, Eduardo. Tu foste insultuoso. Tu realmente pensaste que eu estava tão cega pela minha vida de almoços e bailes de caridade que não notaria os buracos nas nossas finanças? Tu pensaste que eu era assim tão estúpida? Isto é difamação, sufocou Eduardo, o rosto escorregadio de suor. Ela estava a delirar. Ferreira ignorou, os seus olhos fixos na página. O perfume foi a primeira pista. Fleur de Nuit. Um aroma agressivo, quase desesperado. Agarrou-se aos teus fatos Savile Row como uma mancha. Depois vieram os sussurros de amigos, demasiado leais para falar claramente, os avistamentos acidentais de ti em restaurantes onde nunca me levaste. Por isso, eu fiz o que qualquer mulher sensata, com consideráveis recursos, faria. Parei de adivinhar e comecei a confirmar. Um flashback nítido e vívido floresceu na mente de André. A mãe dele, há meses, sentada na sua biblioteca até tarde, a examinar folhas de cálculo e extratos bancários. Ele perguntara-lhe o que estava a fazer. Só equilibrar as contas da fundação, querido. Ela dissera com um sorriso sereno. Ele percebeu agora que ela não estava a equilibrar livros. Ela estava a reunir munição. A carta continuou. Cada palavra um tiro apontado com precisão.
Eu contratei um homem chamado Sr. Rui, um investigador privado maravilhosamente discreto. Os relatórios dele foram exaustivos. Incluíam fotografias, Eduardo, fotos tuas e da senhora Silva em Paris, na varanda do Ritz, com todo o ar de um casal apaixonado. Houve uma fotografia em particular que me atingiu. Tu estavas a rir, a cabeça atirada para trás, com um tipo de alegria despreocupada que eu não via há 20 anos. E naquele momento eu não me senti ferida, eu senti pena. Pena de que tivesses de construir a tua felicidade sobre uma fundação de mentiras. A investigação financeira foi ainda mais reveladora. Vês, enquanto estavas ocupado a brincar ao magnata, eu estava silenciosamente a reunir-me com contabilistas forenses. Eles descobriram as corporações fantasma que tu tinhas estabelecido. A forma sistemática como tinhas andado a desvalorizar os ativos, partilhados enquanto inflacionavas os teus ativos pessoais, a preparar-te para me deixares com um império vazio assim que estivesses farto. Tu ias divorciar-te. De mim não ias, Eduardo. Estavas apenas à espera do momento certo, depois de garantires a ronda final de financiamento que dependia do nome Montenegro. Não é assim, murmurou Eduardo, a voz despojada da sua habitual confiança estrondosa. Ele parecia mais pequeno na sua cadeira, encurralado pelo peso do conhecimento póstumo dela. Carla estava a olhar para ele, agora, com um olhar novo e calculista nos seus olhos. Ele dissera-lhe que era o gênio financeiro, que Helena era apenas uma figura decorativa. Ele dissera-lhe que a fortuna era dele para comandar. Ele também tinha mentido a ela. E assim, a voz de Helena ecoou através de Ferreira. Eu tomei uma decisão. Eu não te daria a satisfação de um divórcio público e desordenado. Eu não permitiria que arrastasses os nossos filhos através de um escândalo que mancharia os nomes deles. O nome Montenegro, o meu nome, não seria definido pelo teu caso sórdido. Em vez disso, decidi jogar o jogo longo, o jogo que tu me ensinaste, o de ativos e passivos, de investimentos astutos e de cortar perdas. E tu, meu querido marido, tornaste-te a minha maior perda a cortar. O trust foi o meu barco salva-vidas. Cada documento que te pedi para assinares, cada reestruturação financeira que propus sob o pretexto de planeamento patrimonial, foi mais uma tábua naquele barco. Tu assinaste o teu futuro com um floreio da tua caneta, demasiado arrogante para leres os detalhes, demasiado convencido da tua própria superioridade para sequer suspeitares que a tua esposa quieta e dócil estava a construir uma fortaleza que tu nunca poderias transpor. A casa onde tu vives, os carros que tu conduzes, a empresa que tu pensas possuir, não são teus. Pertencem a um legado que tu nunca poderás tocar, um legado para os nossos filhos, os filhos que tu estavas tão disposto a trair. Quanto a ti, senhorita Silva, disse a carta e pela primeira vez dirigiu-se a outra mulher na sala. Carla sentou-se direita. Eu não tenho palavras de raiva para ti. Tu és simplesmente um sintoma de uma doença, não a doença em si. Tu viste uma oportunidade e agarraste-a. Eu quase consigo respeitar a ambição, mas deves saber isto. A vida que tu sonhaste, a fortuna que tu cobiçaste, nunca foi dele para dar. Sempre foi e sempre será minha, e eu a dei aos meus filhos. Eu deixo-te com o homem que tu escolheste, um homem com gostos caros, uma montanha de dívidas não reveladas e agora sem rendimentos. Sinceramente, desejo-te a melhor das sortes com ele. A pura crueldade cirúrgica daquela frase final pairou no ar. Não era apenas um despedimento, era uma maldição. Ferreira dobrou a carta e colocou-a sobre a mesa. A sala estava em silêncio sepulcral. Eduardo respirava com dificuldade, o seu rosto cinzento. Ele estava arruinado,
pública, financeira e pessoalmente. Ele tinha sido tão completamente superado, tão completamente desmantelado pela mulher que ele tinha subestimado a vida toda. O último ato de chantagem. Mas assim que a família começou a absorver a magnitude da vitória de Helena, uma voz nova e inesperada cortou o silêncio. Ela pensa que é muito esperta, disse Carla Silva, a sua voz a escorrer veneno. Ela riu, um som curto, afiado e feio. Ela pensa que ganhou. Todos os olhos se viraram para ela. Ela já não era a parceira composta e elegante. O seu rosto era uma máscara de fúria. Ela procurou na sua dispendiosa mala de cabedal e tirou um dossiê grosso, batendo com ele na mesa com um baque desafiador. Aquela cadela morta pode ter sido inteligente, zombou Carla, a sua máscara de sofisticação a cair para revelar algo muito mais comum e perigoso. Mas ela não foi inteligente o suficiente. Ela pensou que o único crime do Eduardo era trair. Isso é simplesmente adorável. Ela olhou de André e Mariana, depois para um atordoado Eduardo. O vosso pai e eu tínhamos mais do que um pequeno affair. Nós tínhamos uma sociedade comercial, disse ela, um sorriso malvado a espalhar-se pelo seu rosto. E eu mantive registros muito detalhados. Por isso, antes de celebrarem o enterro do meu futuro, talvez queiram dar uma vista de olhos ao que eu tenho aqui. Porque eu prometo-vos, o pequeno trust de Helena não valerá muito quando o governo federal terminar de confiscar todos os ativos que a vossa família possui. O jogo acabava de mudar. Helena tinha ganho a batalha, mas Carla Silva estava a ameaçar incendiar o reino inteiro. O dossiê jazia sobre a mesa de mogno polida como uma bomba por detonar. A atmosfera na sala, que tinha sido de vitória chocada para os irmãos Montenegro, azedou instantaneamente para pavor. Eduardo olhou fixamente para o dossiê. Um novo tipo de terror a amanhecer no seu rosto. Isto não fazia parte do seu plano. Isto não fazia parte de plano nenhum. O que é isto, Carla? Exigiu a sua voz um grunhido baixo. O que é que estás a fazer? A garantir o meu futuro, replicou ela, sem sequer se dar ao trabalho de olhar para ele. Os olhos dela estavam fixos em André. Ela tinha o identificado corretamente como o novo chefe da família, aquele que agora detinha o poder. O futuro que tu me prometeste, Eduardo. Aquele que a tua falecida esposa tentou tão inconvenientemente tirar-me. A expressão de André era fria, ilegível. O que está no dossiê, senhora Silva? Alavancagem, disse ela, com um sorriso presunçoso. Ela bateu com um dedo perfeitamente cuidado no dossiê. Vejam, a vossa mãe tinha razão numa coisa. O vosso pai é um péssimo homem de negócios, pelo menos quando se trata de negócios legítimos. O verdadeiro talento dele reside na contabilidade criativa e na utilização de informação privilegiada. As palavras pairaram no ar. Cada uma delas uma potencial sentença de morte para o nome Vasques. Gonçalo Ferreira, que se tinha mantido impassível, parecia agora grave. Isto ia muito além de uma disputa doméstica por herança. Isto estava no território de crimes graves de colarinho branco. Durante os últimos 18 meses, explicou Carla, a sua voz agora confiante e dominante. Eduardo tem usado informação privilegiada para fazer transações bolsistas através de uma série de contas offshore. Informação que ele obteve dos amigos dele no clube de campo, de membros do conselho com quem ele joga golfe, especificamente sobre a fusão pendente da Repetrocorp e da Titan Drilling. Carmo ofegou. O falecido marido dela tinha estado no conselho da Petrocorp.
A informação sobre essa fusão era um dos segredos mais bem guardados na Bolsa de Valores. O Eduardo não tinha a liquidez para fazer as grandes jogadas ele próprio, continuou Carla, animando-se com o seu tema. É aí que eu entrei. Eu tinha as ligações, pessoas que podiam montar as contas, fazer as transações e lavar os lucros. Éramos uma equipa. Ele arranjava a informação, eu fazia acontecer. Já limpamos mais de 30 milhões de euros. Estão numa conta nas Ilhas Caimão, à espera de serem movidos. Ela fez uma pausa, deixando o peso da sua confissão assentar. Ela acabava de admitir múltiplos crimes graves, mas fê-lo com a confiança inabalável de alguém que acreditava ter um trunfo imbatível. Este dossiê, disse ela, batendo-lhe novamente, contém tudo. Registros de transações encriptadas, gravações de chamadas telefônicas com Eduardo, onde ele detalha explicitamente a informação privilegiada, cópias de transferências bancárias. É um caso completo e embalado para a CMVM e provavelmente para a polícia judiciária aqui. Eduardo parecia que ia ficar doente. Tu estavas a gravar-me? Claro que sim, querido, arrulhou ela com afeto fingido. Tu não pensaste que eu era tão estúpida quanto a tua esposa, pois pensaste? Eu tenho sempre uma apólice de seguro. Ela voltou a sua atenção para André e Mariana. Então aqui está a minha oferta. É muito simples. O pequeno testamento da vossa mãe é uma peça simpática de drama familiar. Mas isto, ela gesticulou para o dossiê, é a vida real. Vão instruir o vosso advogado, o Dr. Ferreira, para quebrar o trust. Vão redigir um novo acordo no qual eu recebo um pagamento único, não negociável de 50 milhões de euros, limpos e rastreáveis. Em troca disso, eu entrego-vos este dossiê e todas as cópias que tenho e desapareço das vossas vidas para sempre. E se recusarmos? Perguntou Mariana, a sua voz trêmula, mas desafiadora. O sorriso de Carla desapareceu. Se recusarem, disse a sua voz a gelar, eu saio deste escritório e vou diretamente para a Procuradoria-Geral da República. Este dossiê tornar-se-á a prova A, no caso da República contra Eduardo Vasques. Vão congelar todos os ativos ligados ao nome dele, o que inclui os ativos que ele misturou com o patrimônio da vossa mãe durante anos. Vão lançar uma investigação tão profunda e tão pública que vos fará girar a cabeça. O nome Vasques será sinônimo de fraude. O vosso pai irá para a prisão por muito, muito tempo. Só os honorários legais esgotarão o vosso precioso trust. E quando o governo terminar de confiscar ativos e aplicar multas, a vossa herança de 9 dígitos terá sorte se valer 7. Por isso, podem ser princípios e pobres, ou podem ser práticos e ricos. A escolha é vossa. A sua chantagem foi uma obra-prima. Ela tinha-os encurralados. Pagar-lhe parecia repugnante, uma traição a tudo o que a mãe deles tinha trabalhado para proteger. Mas a alternativa, uma implosão pública de todo o mundo deles, o pai deles preso, o nome da família destruído, era quase impensável. André olhou fixamente para o dossiê, depois para o pai, que agora parecia um animal encurralado. Ele não viu remorso nos olhos do pai, apenas medo de ser apanhado. Pela primeira vez, André entendeu a verdadeira profundidade da fraqueza do homem. Nós precisamos de discutir isto, disse André, a sua voz firme, em privado. Ótimo, disse Carla, recostando-se na sua cadeira. Tem 5 minutos, o relógio está a correr. O último mandamento de Helena Gonçalo Ferreira levou André, Mariana e Carmo para o seu escritório privado, deixando Eduardo sozinho com a mulher que o estava a destruir sistematicamente. O que é que fazemos? Sussurrou Mariana, assim que a porta foi fechada.
Nós não podemos dar àquele monstro 50 milhões de euros do dinheiro da mamã. É obsceno. Qual é a alternativa, querida? Replicou Carmo, a sua voz tensa. Ela tem razão. Uma investigação federal arruinar-nos-ia. O escândalo. O dinheiro nessas contas offshore, disse André pensando em voz alta. É real? Eu não tenho dúvidas de que é, confirmou Ferreira com gravidade. E se ela tiver as provas que alega, as consequências seriam exatamente como ela descreveu. O governo tem amplos poderes de confisco de ativos em casos como este. Eles argumentariam que os lucros ilícitos foram canalizados para a Vasques Indústrias durante anos, envenenando efetivamente o poço. Contestar isso levaria anos e uma fortuna em honorários legais. André andou de um lado para o outro no pequeno escritório, a sua mente a acelerar. A mãe dele tinha sido tão brilhante, tão minuciosa. Mas ela tinha estado a lutar numa guerra de uma só frente, a infidelidade e a má gestão financeira do marido, dentro da esfera pessoal deles. Ela não tinha tido em conta uma segunda frente, uma de descarada conspiração criminosa de alto nível. Ou ela teve, disse André de repente, os seus olhos a iluminarem-se. Os diários da mamã, o testamento dizia que ela tos deixou. Sim, disse Mariana confusa. Eles estão em casa. Por que o que mais é que ela te deixou? O estúdio de o colar? É só isso? Não, insistiu André. A sua memória a agarrar-se a um detalhe. Pensa, quando éramos crianças, o que é que a mamã dizia sempre que era a sua posse mais valiosa? Mas não foi mencionado no testamento. Exatamente, disse André. Ela não se esqueceria disso. Deve estar com os bens pessoais dela. Nós precisamos de ir para casa agora. O que é que estás a pensar, André? Perguntou Carmo. Estou a pensar que a mamã estava sempre 3 passos à nossa frente, disse ele, um lampejo de esperança na sua voz. Ela planeou a guerra que ela conhecia, mas talvez, só talvez, ela também nos tenha deixado um plano de contingência para aquela que ela não conhecia. Ele virou-se para o Dr. Ferreira. Volte lá, ganhe tempo. Diga-lhe que estamos a considerar, que o senhor está a investigar a legalidade de dissolver o trust. Ganhe-nos o máximo de tempo possível. Ferreira assentiu, entendendo de imediato. Eu posso mantê-la presa em jargão legal hipotético durante pelo menos 1 hora. André agarrou a mão de Mariana. Vamos a uma caça ao tesouro. Eles saíram por uma saída das traseiras, um sentido de propósito desesperado a impeli-los para a frente. Eles já não eram apenas vítimas da traição do pai. Eles eram soldados na guerra da mãe e acabavam de receber uma última ordem críptica da sua comandante. Checkmate no final. A atmosfera na sala de conferências tinha azedado durante a ausência deles. Carla andava de um lado para o outro impacientemente, o seu perfume caro a misturar-se com o cheiro rançoso de medo que emanava de Eduardo. Gonçalo Ferreira sentou-se à cabeceira da mesa, uma expressão de esfinge no rosto. Tendo feito filibustering com sucesso durante quase 1h30, com argumentos legais circulares, a porta abriu-se e André e Mariana entraram. A mudança no comportamento deles era palpável. A dor e a incerteza tinham desaparecido, substituídas por uma resolução fria e inabalável. Eles moviam-se com a confiança de pessoas que sabiam o resultado antes de o lance final ser feito. Muito bem, exigiu Carla, batendo no seu relógio. Já recuperaram o juízo? Onde está o dinheiro? André não lhe respondeu diretamente. Ele caminhou até a mesa e colocou o livro Razão encadernado em pele com um forte baque. Parecia idêntico ao que Ferreira tinha lido o testamento, um livro de juízo final. Nós temos uma contraoferta, senhora Silva,
disse André, a sua voz calma e clara. A senhora vai sair desta sala apenas com a roupa que tem no corpo. Vai entregar o seu telemóvel, o seu laptop e as chaves do apartamento que o meu pai lhe alugou. Depois, vai desaparecer. Se alguma vez voltar a contactar qualquer membro da minha família, de qualquer forma, nós usaremos isto para garantir que passe os próximos 20 anos numa prisão federal. Carla olhou para ele. Depois soltou uma gargalhada aguda e desdenhosa. Estás louco? Vocês não têm nada. Eu tenho o dossiê. O que tu tens? Interpôs Mariana, a sua voz a cortar como vidro. É uma cópia das provas que a nossa mãe já estava a compilar contra ti e o nosso pai. André abriu o livro Razão. A nossa mãe, vês, foi muito mais minuciosa do que tu. Ela não só sabia sobre o affair, ela sabia sobre a utilização de informação privilegiada. Ela tinha datas de transação, números de conta, tudo. Ela até tinha uma fonte dentro da tua pequena operação. Ele depois tirou a declaração jurada de Marcos Torres, o seu hacker privado, e a pequena pendrive. Mas esta é a parte interessante. Esta é uma declaração jurada do teu hacker, aquele que instalou o spyware nos teus dispositivos, sob ordens dela. André inclinou a cabeça em direção a Eduardo, que parecia ter visto um fantasma. O rosto de Carla ficou branco. A confiança escoou dela, substituída por pânico puro e não adulterado. Nós temos tudo, Carla, continuou André implacavelmente. Cada chamada onde tu planeaste chantageá-lo, cada e-mail para os teus banqueiros offshore. Nós temos te gravada a admitir a tua intenção de extorquir a nossa família, a tua pequena apólice de seguro. Acontece que era a apólice de seguro dela contra ti, e agora é a nossa arma contra os dois. O teu dossiê incrimina o nosso pai. É verdade, disse Mariana, dando um passo em frente. Mas a nossa prova, a prova da nossa mãe, incrimina-o a ele e prova o teu papel como co-conspiradora que estava ativamente a planear defraudar o teu parceiro. Embora a tua prova te possa valer uma sentença reduzida por cooperação, a nossa acrescentaria acusações de conspiração e tentativa de extorsão. Tu ficarias enterrada tão profundamente no sistema legal que te esquecerias de como é o sol. Carla tropeçou para trás, sem palavras. Ela olhou para Eduardo, os olhos a arder de traição. Tu estavas a espiar-me? Eduardo nem sequer conseguiu encontrar o olhar dela. Ele estava acabado, preso entre o gênio póstumo da sua esposa e a traição da sua amante. Então aqui está o acordo, disse André, a voz a descer para um quase sussurro. Esta é uma oferta única. O presente final da minha mãe para nós foi o poder de escolher. A minha irmã e eu escolhemos proteger o legado dela. O nosso pai enfrentará a justiça. Isso não é negociável. Ele deslizou o envelope selado endereçado à polícia judiciária sobre a mesa. Isto será entregue hoje. O destino dele está selado. Depois olhou diretamente para Carla. Mas tu és apenas um parasita, como a minha mãe disse, e nós não temos interesse em desperdiçar mais da nossa energia contigo. Por isso, tu podes ir, agora, sem nada, ou podes ficar e nós podemos entregar à polícia judiciária provas contra 2 criminosos em vez de 1. Escolhe. Por um longo momento, Carla permaneceu congelada. A sua mente a processar a demolição total dos seus planos. A vida pela qual ela conspirara, matara em espírito, tinha desaparecido. Ela olhou para Eduardo com puro ódio. Depois para os 2 irmãos que se erguiam como juiz e júri. Eles já não eram crianças, eles eram Montenegro, a empunhar o poder que a mãe deles lhes tinha transmitido. Sem dizer uma palavra, ela abriu a mala, tirou o telemóvel e
colocou-o sobre a mesa. Deslizou o porta-chaves do apartamento ao lado, depois virou-se e saiu da sala de conferências, os seus saltos a fazerem um ritmo de marcha da derrota. A porta fechou-se atrás dela e ela tinha se ido. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Eduardo. Ele olhou para os filhos, o seu rosto uma máscara patética de desespero. Eu lamento, sussurrou ele. O homem que lamenta, disse André, a voz desprovida de toda a emoção. Morreu há muito tempo. A nossa mãe, no entanto, vive através de nós. Gonçalo Ferreira pegou no envelope endereçado à Polícia Judiciária. Olhou para André e Mariana, uma pergunta nos seus olhos. André assentiu com um único movimento decisivo. Se esta história da incrível previsão de uma mulher e da luta de uma família pelo seu legado vos cativou, por favor, deixem um gosto neste vídeo. Partilhem-no com alguém que aprecie uma história de justiça definitiva. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal para mais dramas da vida real que não vão querer perder. Obrigado por terem ouvido.